¿Cómo están mis hermanos? Aquí estamos de nuevo, aquí con nuestro invitado estelar que vamos a aparecer en estos minutos, nuestro amado Sergio Rodríguez Franco desde Río de Janeiro. Muy bien, pues mi querido Sergio, estábamos conversando eh, cómo cómo se ve en la línea de la escritura la centralidad de Jesucristo, la preeminencia de Jesucristo, cómo nos unimos en Cristo y en esa sola voluntad que nuestro, como tú dijiste en el video anterior, eh, ese es el factor de nuestra unidad, Cristo y Sí, su voluntad. Y cómo eso trasciende y cómo eso es tan importante. Así que de eso nos convoca a hablar hoy día. Así que si tú quieres, adelante. Aquí estamos, podemos conversar y sí, revisar textos, lo que el Señor vaya poniendo en tu corazón. yo estaba diciendo de la última vez que la palabra comunión es mala interpretada por nosotros, né? Usé incluso una expresión chilena que la mayoría de nosotros piensa que la comunión es como la hora de la colación, un intervalo de todo que la iglesia hace, ahí da un intervalo. Y estaba diciendo que no es así, que la verdad, cuando predicamos el Evangelio de Jesucristo, estamos predicando con un propósito claro de que los nuestros oyentes puedan se arrepender, creer, se arrepender y participar con nosotros de nuestra comunión, porque eso que leí el texto de primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 3, cuando Juan dice que lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Ay, Dios, mira, está hablando de Cristo, de Jesús, y cuando te anuncio Jesús, es para que también los que no están en Cristo puedan tener comunión con nosotros por medio de Jesús, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pero, Está diciendo eso. No es sí, la hora de la colación, eso Javier. te quería decir yo porque no quiero pasar rápido por ese minuto porque efectivamente aquí todavía cuando un matrimonio invita a otro o los jóvenes se invitan, ellos piensan que estar juntos, ver una película es tener comunión. Entonces ellos dicen así, vamos a tener comunión. Ok, Vamos, tuvimos comunión. comunión, sí, ¿qué estuvieron haciendo? Estuvimos viendo una película, una serie en Netflix, estuvimos comiendo papas fritas, estuvimos tomando tecito, o la pregunta, ¿sí, ¿cuándo vamos a tener comunión? ¿Y a qué te refieres tú? No, que estemos ahí en el terreno, juguemos vóley. Entonces, si pudiéramos precisar, Franco, yo recuerdo un documento que tú nos dejaste de mucha bendición, que es koinonía, ¿cierto? Que esa es la palabra Coinonia. original, ¿te acuerdas? Isso, sim, pô. Y si tú pudieras Coinonia. puntualizarnos un poquito, porque, por ejemplo, hay un texto que se me viene a la cabeza en este minuto, Hechos 2:42. Y perseveraban, la iglesia neotestamentaria, Isso. perseveraba en la doctrina de los apóstoles, ¿cierto? En el partimiento en la comunión. ¿A qué se refería eso, Sergio? ¿De qué Então, estaba isso hablando? aqui é muito interessante isso, porque assim, quando dizem perseveravam em la doutrina de los apóstolos, sabiam que a doutrina de los apóstolos é a doutrina de Jesus. Claro. Jesus ressurreto, quando envia os discípulos a ser discípulos para ele, ele explica como. Ele vai dizer, bautizando em nome do Padre, do Hijo, do Espírito Santo, Mateus 28, 20, vai dizer, ensinando a praticar, a guardar todo lo que eu falei com vocês, todo que tenho ensinado a vocês, isto mesmo, vocês. Então, a doutrina é el, os mandamentos, o contenido, la
lo que tengo que hacer yo. ¿Qué hago yo? Ahora, la comunión es cómo hago yo. ¿Cómo? Se refiere al ¿Cómo cómo. hago yo? ¿Cómo? Porque en verdad es así, yo predico para que alguien crea y venga a tener comunión conmigo para que y explico la comunión, mi comunión es con el papá y con el hijo, su hijo Jesús. En verdad, yo estoy invitando para que esta persona se relacione conmigo y conmigo aprenda cómo yo me relaciono con Dios, con el papá y con el hijo por medio del Espíritu Santo. ¿Qué compromiso tengo? ¿Qué coinonía tengo? ¿Qué acuerdo tengo con Dios? Me acuerdo que en ¿Sabe? el documento aparecía que la palabra tiene, como las palabras, ¿cierto? Eh, Tienen una cantidad de contenido, de una definición, pero me acuerdo que la palabra principal era sociedad, era una asociación, ¿verdad? Asociación, porque así, yo me asocio contigo ministerialmente. Entonces podemos decir, tenemos comunión ministerial. Mm. Me asocio con tu necesidad. Incluso la palabra que habla de asistir los santos es la palabra coinonía. Asistirlo te refiere incluso É económicamente. coinonia, sim, porque quando eu tenho coinonia contigo em tua necessidade, tu está passando por um momento difícil, eu sei que tu está vivendo bajo uma pressão, então eu tenho coinonia contigo quando eu digo assim, Javier, lo que tenho, tu tienes. Então, el poroto, el arroz, lo que hay en mi casa es, pertenece a ti también. Tú no vas a pasar hambre, Mm. tú no vas a tener hambre, porque somos uno. Eso habla de comunión y la necesidad. Mm. Entonces Porque, mira, los apóstoles les estaba diciendo a la iglesia neotestamentaria, les decía así, nosotros estoy siguiendo la línea que tú estás diciendo, ¿cierto? Que la dice la escritura. Nosotros les predicamos este evangelio para que ustedes tengan una sociedad, una intimidad, un vínculo con Jesucristo y con nosotros. Tenemos una unidad. venga a tener comunión conmigo, venga a tener una sociedad conmigo. Ahora mira, la comunión que tengo yo es con papá y con el hijo. Es que está diciendo Juan. Claro. Y ¿sabe por qué la comunión no puede ser la hora de la colación? Porque comunión usamos también con Dios. Comunión con Dios, comunión con su palabra, comunión con el Espíritu Santo. Decimos, la comunión que tenemos con Cristo. Incluso tú de la última vez, tú acordó el texto de Corintios. Ujú. Y fuimos llamados a la comunión de su Hijo. Claro. Entonces, en verdad, la comunión es el estilo de vida nuestro, nuestra sociedad, nuestra unidad con Dios. La oración de Jesús en Juan 17, la oración más conocida, conocemos por causa de Mitian, cuando vino a Brasil en los años 80. Padre, que sea uno, que ellos sean uno como yo soy contigo, tú estás en mí, yo estoy en ti, sea ellos con nosotros. Imagina, Ujú. la oración de Jesús está hablando de una comunión perfecta, que llamamos también de unidad. Ahí la iglesia permanecía en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, porque perseveraba. La palabra que está usando es perseveraba. Hay un esfuerzo, ¿sabe? Hay un esfuerzo para eso. ¿Sabe que hay un texto en la escritura? Estos días estaba leyendo con un grupo de hermanos de Cabo Frío. Estaba en una reunión con Cabo Frío y abrí el texto de Efesios 4 y leíamos ahí los primeros versículos de Efesios 4, Ujú. cuando Pablo dijo que estaba preso. Yo
preso en Senhor, ruego que andéis como es digno. Agora mira que interessante, Javier. De la vocação que fuiste chamado. Ele está dizendo que esta comunhão, esta unidade, é um chamamento, é uma vocação. Llamado. Fuimos vocacionados a la unidade, vocacionados a sermos uno. Interessante. Sí. Foi uma vocação, Es un um llamado. chamamento. Aí vai Un dizer, llamado. com toda a humildade, mansedumbre, suportando-os com paciência los unos a los outros em amor, solícitos em guardar a unidade do Espírito en el vínculo de la paz. Claro. Um corpo e um Espírito, como fuistes também chamados. Mira, fuistes chamados em uma mesma esperança de vuestra vocação. Um Senhor, uma fé, um bautismo, um Deus e Padre de todos, el qual é sobre todos e por todos e em todos, pero a cada um de nós foi dada a graça conforme a la medida do dom de Cristo. Então, mira que vai dizer que temos um chamamento para ser uno. Uno. Sabe que é curioso, Javier? Curioso desta palavra de Pablo? Vou dizer o que é curioso. É assim, quando Pablo empieza a carta a los Efésios, ele hace uma oração. Não sei se tu te acuerdas da oração de Pablo ali no capítulo 1, versículo 15, vai dizer que quando ele escutou de la fé de los Efésios em Jesus Cristo, e quando ele supe del amor que havia entre todos os santos, aí ele dijo, vai dizer assim, eu não cesso de dar graças por vosotros, haciendo memória de vosotros em mis orações. Aí empieza a falar o que orava ele. Que pedia Pablo a Deus por los Efésios? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dê espírito de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis qual é a esperança e ele que os ha chamado, e quais a riqueza de vuestra glória em sua herência. Agora, mira, quando diz assim, ponga atenção, el 18, alumbrando os ojos de vuestro entendimento, porque está pedindo revelação, né? Espírito de sabedoria, espírito de revelação, que alumbre os ojos de vocês. Primeiro, a primeira coisa que diz assim, revelação en el conhecimento del pleno. Lá em português vai dizer, en el pleno conhecimento dele. Não é um conhecimento dele simplesmente, é en el pleno, conhecer de verdade em sua plenitude. Depois vai dizer assim, alumbrando os olhos de vosso entendimento, para que sepais qual é a esperança a que ele os chamado. Vai falar deste chamamento. Então, necessitamos de revelação para conhecer a esperança deste chamamento. E depois do capítulo 4, ele vai dizer que fomos chamados para ser uno, solamente, um chamado de unidade, esta unidade com nosso papá, com seu Hijo Jesus, por meio do Espírito Santo, e unos com nós outros. Mirando para estas verdades, compreendendo nosso chamamento, que podemos ver como é grave a divisão, Javier. Claro, claro. Como que a divisão é grave. Sí. É contra nosso chamado. Sí. A divisão é contra nosso chamamento, nossa vocação. Temos uma outra vocação. Totalmente contrária a la voluntad de Dios.
totalmente contraria, Me- totalmente Sí, me contraria. No hay cómo. gustaría ahí hacer una pausa en lo que tú mismo dijiste para no pasar tan rápido de nuevo. En la oración de Jesús en el 17:21, que mencionaste al principio, pero para puntualizar un poquito ahí, dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos Sí, sean uno en nosotros. ¿A esa comunión tú te refieres a ese llamado? sí, é um chamado para a unidade, porque tudo vai convergir em Jesus e Jesus vai comunicar tudo ao Papá. Todo converge en Então, Jesús y después en Dios. quando Pablo habla da divisão de Corinto, a pergunta que hace é assim: Cristo está dividido? Por si acaso Cristo está dividido, porque ele compreende a unidade, que esta vocação, este chamado para uma comunhão perfeita com Jesus, com seu Papá. Vamos unir um corpo, um solo corpo, porque teremos um solo Deus, um solo bautismo, um solo Senhor, uma unidade perfeita. Aí estamos caminhando assim para sermos uno. Incluso, não sei se tu te ouvidas, falei sobre este tema há algum tempo com vosotros, quando falei sobre o dilema, não sei se a palavra dilema cai bem, Sí. de la invisibilidade. Já escutaste esse dilema de la invisibilidade? Se acorda que falei sobre esse tema? Me acuerdo algo, sí. Dilema De la de la invisibilidade. Não falei sobre isso com vocês, não? Ou falei, Cuando hablabas de aprender a desaparecer también. não. Eu falei que quando Jesus vino, encarnou, ele trajo uma carga muito grande para nós. ¿Por quê? Porque nós vivimos um dilema de la invisibilidade de Deus. Como é isso, Franco? Nós podemos usar todos os meios radicais para dizer: Deus te ama incondicionalmente, Deus te ama, Deus te quer. Pero há um problema: as pessoas não podem ver a Deus, do qual estamos falando. Ujú. Agora estou terminando um livro sobre criação de hijos. Podemos falar de todas as maneiras para nossos filhos, do amor de Deus. O tema é que eles não veem. E tampouco nós lo vemos. Então é complicado o desafio para nós hablarmos a la próxima geração como seguir aquele a que não se pode ver, pô. Tocar, escuchar. Se tu abre tu Bíblia lá em Juan 1:18, quando ele vai dizer: nadie jamais viu a Deus. Como está em castelhano, Juan 1:18? Dice, a Dios nadie le dio jamás el Nadie. unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Isso é interessante, porque assim, o verbo, el 14 vai dizer que o verbo se hizo carne. ¿Se Y acuerda? habitó entre E, nosotros. habitou. A palavra que pode ser traduzida por tabernáculo. Não sei se há esta tradução. Hizo habitación entre nosotros. Isso, tabernacular, habitou, isso, habitação entre nós, lleno de graça e de verdade. Então, assim, para os apóstolos, eles tiveram uma experiência interessante. Deus mesmo vino habitar com eles. Por isso, Juan dijo: lo que vimos, lo que oímos, lo que tocamos, porque de verdade, el Dios invisible se ha hecho visible. Claro. ¿No es verdad? Sí. Ou foi, eu creio que foi C.S. Lewis
dijo, se refiere a la encarnación del Verbo como el milagro central de la historia, Ujú. cuando Jesús encarnó. ¿Por qué? Porque el cristianismo para varios hermanos de la historia siempre fue un tema de carne y oso. Carne y Hablamos hueso. de Jesús. Carne y hueso. Oi? Carne y hueso. Hueso. ¿Tú te acuerdas de una canción de Oséias 11:4 que siempre pedimos a David para cantar? Sí, Oi? sí, 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 sí. Que dice que está inspirado en Oséias 11:4, creo yo. Que, ¿cómo está Oséias 11:4 en castellano ahí? ¿Cómo Con está? cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, Ah, y fui para ellos como los que alzan el yugo, pero es con cuerda de amor. Es atráeme Jesús con cuerdas tuyas, algo así. Yo no canto, pero... não, não é assim não. No, esa no. É parecido com isso. Pero otra tráeme. Davi, é. Atráeme Jesús con Ah, pasos ele, diz- santos. No. ele ¿Cómo? vai dizer que ele vai dizer que com cuerdas humanas, com cuerdas, ele é diferente. É uma canção que pedíamos a Davi sempre. Mm, Não sei se é Minha que Amada és mi tão amado hermoso. era el hit. Mi Mi amado amado és es tão tan hermoso. hermoso. Não é assim? Sí. Deleite, amigo. Es Aí deleite mi não é uma parte que diz poder. que é hablar amor com cuerdas, que atrai com cuerdas. Bem, vê que Juan está dizendo que Deus habitou. Agora temos um problema. Qual é o problema? El problema es que Jesus el problema es ressuscitou que e tu se señal de foi. internet se está bajando. Oi? Tu señal de internet ahí volvió, ahí volvió. ¿Te Mas fijas las é que barritas amarillas que están ahí? No sé si tú las alcanzas a ver. não veio. No, bueno, ahí esas barritas ahí están en verde. Ahora sí, vamos. Entonces, Mira, decíamos que teníamos un problema. um problema santo é que Jesus se foi. Eu estava dizendo a los irmãos outro dia, dizendo, se eu sou aí um dos discípulos, na hora que Jesus disse, me vou, eu digo, não pode. Ah, si en Puerto Afolia compartiste, hablaste cuando llegaste a Isso, Puerto falei sobre Afolia, isso. hablaste. Como vai? Tu não vai de maneira alguma, porque como vai, pô? Es- Agora es- vamos falar de ti, y tú vamos te y tú apresentar a Jesús. todos. ¿Cómo hacemos eso? No te vayas, por Sí. favor. Não te pode ir, pô. Como? E ele vai dizer, não, agora a missão é tua, Franco. Como agora? Justo a hora que eu posso te apresentar a todos. Mas é interessante este milagre, esta vocação, esta unidade, esta comunhão, Javier. Porque o texto, se seguirmos na sequência de la oração, el texto de la primeira carta, la de Juan, se seguirmos e formos hasta el capítulo 4, vamos dizer que ele vai dizer que devemos amar uns a outros, porque o amor procede de Deus, todo el que ama é nascido de Deus, conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois isso vai dizer 1 Juan 4, 7 de adelante. Vai dizer que nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado a seu Hijo unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Vivimos por meio de Jesus. Por Isso medio está de- 9, mas o 12 é espetacular. Vou hasta abrir aqui 1 Juan, capítulo 1. Não, capítulo 4. 1 Juan 4, 12. Quer ver? Vou abrir em castelhano também, porque eu quero ver como está este texto em 12. Nadie ha visto jamás a Deus. Mira que ele empieza pareciendo com o Sí. princípio do Evangelho. Sí. Parece que está dizendo Juan 1:18. Mira que interessante. Não parece que está Sí, falando claro, de sí, parece. Juan 1:18? Nadie Nadie ha visto jamás a Dios. ha visto jamás a Deus. Agora mira. Se nos amamos, Javier, unos
a otros. Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Vê se esta declaração de Juan não é parecida com 17:21 na oração de Jesus. Vê se não é parecido com 17:21, que ele vai dizer que o mundo, para que o mundo creia. Ele vai dizer, ustedes necessitam ser uno, cumpre tu chamamento. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que o mundo creia que tu me enviaste. É assim, a solução. E eu, quando mirei isso por la primeira vez, eu falei, misericórdia, Senhor. Como pode isso passar por nós outros? Como pode isso passar por nós outros? Porque assim, nadie jamais viu Deus. Jesus vino, encarnado, e se apresentou, hizo sua obra, morreu, ressuscitou, se foi. Pero su cuerpo, uno solo cuerpo, que não pode estar dividido, é quando estes discípulos se amam, Deus permanece. Entonces, Deus permanece visível. tú nos estás diciendo por la palabra que la vida de Cristo en nosotros, que se expresa el fruto en el amor, es la que da testimonio de Jesucristo en la tierra. Em la tierra. Não há nenhuma outra maneira. Isto está muito claro. Porque há uma pergunta que sempre está presente à la mente de quem estuda a Escritura e compreende o reino de Deus, que é assim. O Antigo Pacto, o Antigo Testamento, as pessoas eram atraídas por la vida, por la bendição. Por la bendição. Então, por exemplo, estava ayer falando isso, ayer estava com pastores e líderes aqui, cerquita de minha casa, e ayer estava falando sobre esse tema. Eu hice uma pergunta aos irmãos, assim, o que atraiu Abimeleque? É Abimeleque? Acho que é Abimeleque que hizo pacto com Abraão. Abimeleque. Não sei se castelhano é Abimeleque, mas ele estava perguntando, queridos, o que foi Sí, Abimelech. que Abimelech. Abimeleque? Génesis É Abimeleque mesmo? Sí, Génesis 20. Isso, este homem quiso fazer Abimeleque. Abimelech. Este homem quis fazer pacto com Abraão. Ujú. ¿Se acuerdan? Abimeleque tentou tocar em Sara. Mais tarde, este Abimeleque chamou Abraão. ¿Se acuerdan? Sí. Se acerca de Abraão e ele reconhece que Deus é com Abraão. Sí. ¿Se acuerdan? Sí. Ele viu várias manifestações de Deus na vida de Abraão, Abimeleque. E tanto Abraão quanto Isaac depois hizo com Abimeleque pacto. Ujú. Abimeleque também hizo pacto com Abraão e hizo pacto com Isaac. Correto ou não? Mas estava perguntando aos irmãos assim, queridos, por que Abimeleque foi atraído para Abraão? Porque via Abimeleque na vida de Abraão. Mas havia muitas coisas sobre Abraão, mas uma das coisas que o Antigo Testamento atraía a los hombres era a prosperidade material, a bendição material.
riqueza, conquistas grandes, ele dizia, Deus está contigo, Deus é contigo. Só que nós fomos bendecidos com toda suerte de bendição espiritual, não material, espiritual. A igreja é outro mistério, a igreja é outra coisa. En Cristo fuimos bendecidos. Fuimos em Cristo, bendecidos com toda suerte. Agora, perguntava aos pastores, a maioria de nós não é rico, como Abraão. É provável que muitos nos mirem e digam, que tem este homem que pueda me atrair? Como vou dizer, Deus é contigo, solo por la plata? E os pobres? Estava perguntando aos irmãos assim, como alguém pode ver Deus em nós? Claro. E não há outra maneira, Javier, não há outra que não seja esta prática del amor mismo, não só de palavra, um amor prático mesmo. El amor cuidado, sacrificial, el amor que busca el E bien del Jesus otro. dijo, seremos conhecidos como seus discípulos se amarmos unos a los outros. Te puedo No hay preguntar, otro. te puedo preguntar por algo que está relacionado, pero creo yo que es el impedimento más grande que tiene el hombre, el cristiano, ya cristiano con el Espíritu Santo. No sé cómo lo diga, tú me corriges porque a lo mejor está mal planteado, pero la pregunta es, ¿cuánto la renuncia es fundamental para que un hombre pueda amar de esta manera? Porque yo veo una línea donde frente al reino de Dios, el mismo Jesús dice así, bienaventurados los pobres en espíritu. Después el apóstol Pablo dice así, haya en vosotros este sentir. Esta renuncia, este vaciamiento, ¿tiene que ver con la expresión del amor también? Total, porque o amor de Deus não é um sentimento. O amor de Deus é uma consagração a Deus por outra pessoa. Isso está em Efésios 5:1, claro. 1 de João 3:16, claro, nisto conhecemos o amor que Cristo deu a vida por nós e nós devemos dar a vida por os irmãos. Efésios 5:1 vai dizer que devemos imitar a Deus como hijos que somos e andar em amor como Cristo amou e se entregou. Então, o amor para Deus não é uma coisa de palavras, Romántica. não é, e tampouco é, o amor é um tema que se, como os homens definem, né? Porque Pablo é tão profundo nisso que Pablo vai dizer que eu posso dar toda a minha plata e não amar, eu posso dar meu próprio corpo e não amar. E é tão tremendo esse tema do amor, Javier, estava me recordando agora, que uno pode dizer assim, não, Franco, a pessoa vai saber que eu sou discípulo de Jesus porque tenho poder. Mas nem sequer isso é possível, porque Jesus condenou aqueles homens no último dia que dijo, em tu nome echei fora os demônios, hizo milagros em tu nome. Então, o tema não é poder, não é poder que vai dizer, si tuviese Deus profecía está y contigo. entendiese todos los misterios y toda la ciencia, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Não, nada soy. Porque eu posso ter dones e não ter Deus. Ter dones e não o donador. Porque o donador presente passa por isso. Se amarmos, Deus permanece em nós. Pero amar é uma decisão mesmo, de entregar minha vida por outra pessoa. É dizer não para Franco. E pronto. Pero isso é o mais difícil que há. A renúncia da própria vida. Esse é o pior que há, porque uno por hasta renunciar à esposa, à suegra, o suegro, mas
la propia vida es complicado, la propia vida. Pero ¿Cómo, es el cómo primer renunciar? elemento que Jesús pide, ¿verdad? Si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, mi primer amor tiene que ser Él. Él me dice, Eh, si tú quieres venir en pos de mí, para conocer a Jesús, para conocerlo intelectualmente, no necesito renunciar a nada, pero para conocerlo en este conocimiento que tú nos estás marcando hoy día por la palabra, en esa intimidad profunda, yo necesito renunciar a todo para ir en pos de Él. Muy interesante, Javier. Es muy tremendo, porque los antiguos, por entender alguna cosa, ellos hacían pactos, alianzas entre ellos, amavam. O próprio Abimeleque hizo uma aliança com Abraão, depois com Isaac, que queria estar cerca. Eles queriam estar cerca de alguém que está cerca de Deus. E o testemunho para o mundo de que Deus está entre nós, de verdade, é este amor. Así es. Aí vamos dizer, é verdadeiramente, este povo é distinto. Claro, claro. É distinto. Vemos casos, há casos em todo lugar, em Brasil, em Chile, de padres que abraça o pecado e depois diz que ama as famílias. Aí mamá também que faz o mesmo, que abraça o pecado e depois diz, eu te amo. Como ama? Não entende nada de amor. No, claro. Amor empieza com a renúncia de tu própria vida, pô. Sí. Com a consagração tua. É o contrário, quando tu ama tus próprios prazeres, tu está dizendo que não me ama. Tu tá dizendo, um pastor, um líder, sabe, Javier, ele que entende o amor de Deus, antes de pecar, ele sabe que vai herir muita gente. Claro. E elegir entre seu próprio prazer e as ovelhas. A expressão do bom pastor, dá a vida por las ovelhas. Claro. Ele renuncia a seus prazeres, renuncia a pastorear a si mesmo para de verdade pastorear as ovelhas. Como? Entregando a vida. O bom pastor dá a vida. Dale. E nosso modelo de tudo o que estamos falando é o próprio Senhor. Claro. Fuimos chamados nesta comunhão, nesta unidade perfeita. Fuimos chamados aí. Não há gregos, não há mais judios, não há nada. A parede caiu. Pô. Cristo hizo esta obra tremenda. Tremenda, tremenda. Impresionante. Impresionante. Impressionante. Sí, claro. Impresionante. Ele nos chamou a este amor profundo, total, cuidado tremendo. Sabe que estava mirando o pacto de Davi com Jonathan no Antigo Testamento? Sí. E é tão tremendo as condições do pacto de Deus que, mira, há um momento que Jonathan habla com Davi. Tu vai reinar. Tu vai ser o primeiro, eu serei o segundo. Imagina. Jonathan le dice. Um mundo egoísta. Egoísta demasiado. E a Bíblia diz que Jonathan amou a Davi como sua própria alma. Mira, amou como. Parece que está o exemplo bíblico de ame o próximo como a ti mesmo. Né? E ele não teme dizer isso. Tu vai, passa a capa. A capa não é uma vestimenta solamente que Jonathan está passando a Davi. Não é um tema de eu vou cobrir tu nudez, não. É o reino. Tu vai reinar. Eu te passo a minha capa. Eu não reino para que tu reines. Impresionante que es la misma figura con los discípulos hacia Jesús. ¿Me entiendes? Que Jesús es así, uno dice así, Señor, mis ojos te ven, reina tú. Yo reinaba antes, tenía una capa que no era una capa, pero tenía un pseudo gobierno. Y yo digo así, te vi, ahora reina tú eres el rey. Y por eso Jesús dice así, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. En el fondo, el que hace la voluntad mía. Mas era um reino, Javier. Era um reino pobre.
Era um reino desorientado, pero era um reino. Claro, el nuestro, Um claro. rei que vai combater outro rei, calcula e senta-se, Lucas 14, se acuerda? Se pode enfrentar. Porque, na verdade, era um reino. Sabe por que era um reino? Porque tu hacías sua própria vontade. Claro, dioses Tu própria- sois. Hoje eu escrevi uma frase assim, em algum lugar está escrito aí. Eu escrevi assim: não podemos separar coisas. Verdade e graça, por exemplo. Há um que só quer a verdade, outro que só quer a graça. Não podemos separar. Agora, outra coisa que não é uma trampa é tentar separar arrependimento e fé. Porque é assim, Javier. A fé que tenho que Jesus é meu Senhor, ela é provada quando eu me arrependo de governar minha vida. Claro. Me arrependo completamente, entrego tudo a Cristo. El verdadero A arrepentimiento. palavra, quando vem fé e arrependimento, estão unidas. Unidas. Não existe como está na cabeça de alguns crentes assim. Eu vou morrer sem ser transformado, pero quando chegar à la glória, aí Deus vai me quitar o pecado. Ahí Dios lo va a hacer. E há gente que pensa isso. Claro. E Impresionante. solamente crê, diz que crê, mas vive bajo o pecado, mas pensa, não, quando chegar aí no cielo, tudo cambia. El arrepentimiento entonces determina la fe verdadera. Claro, pô. Não há como tu decidir assim, eu creio, pero cadê o arrependimento de tu governo antigo? Sigo gobernando mi vida igual. Se governando, tu crê em quem? Em outro Senhor? Por isso Jesus também pergunta, Lucas 6, né? ¿Por que me chamas Senhor, Senhor? Não haces o que estou mandando. Não é possível, pô. Não, Jesus não está cobrando, Jesus está dizendo incoerência. Que coerência é essa? Sí. Sí, Aquí, sí, aquí coherentes. aprovecho a hacerte una pregunta, no sé si va a quedar en el video después, pero te lo voy a preguntar igual. Esta verdad fundamental, por eso en el día Pentecostés y siempre hacia adelante, y Jesús lo enseñó, dice así, la gente que vio al rey, dice, sí, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro dice, sí, arrepiéntanse y bautícense. Entonces, ¿qué pasa con alguien que dice, sí, yo creí, Eu creio. pero no tengo arrepentimiento y entra el agua al bautismo? Não Sí, tem como como. dicen aquí, Ar- entra gato seco, sale gato mojado. Una expresión chilena. Não é? Aí, tentamos separar coisas que são No inseparáveis. se puede. Não se pode, não se pode. E o mesmo passa com nossa comunhão, Javier. Sí, É impressionante, porque não teremos comunhão. Por exemplo, mira interessante, não teremos comunhão sem doutrina. claro. Por quê? Jesus dijo: "Lo que me ama guarda mis Mandamiento. mandamentos." Sí, Pô. claro. João 14. Então, não tem como dizer, tenho comunhão com Deus sem a doutrina. Impossível. Sí. A Yo doutrina, me acuerdo de algo que tú dijiste hace muchos años aquí atrás, voy a omitir los nombres, pero fue muy fuerte para mí cuando lo escuché. No sé si lo voy a dejar ahí, capaz que lo editemos, no sé. Pero era una división en ese tiempo de un grupo de hermanos, ¿cierto? Y hay una división y nosotros nos sentamos a hablar. Tú estabas ahí, yo te acompañé. Y las personas dijeron así, me acuerdo ese día. Dijeron así, bueno, los que se iban, los que se dividían, dijeron así, bueno, al final nosotros también somos iglesia. Po. Y tú con el amor y la paciencia característica de Dios le dijiste así, no, querido, no puedes ser iglesia si no haces la voluntad de la cabeza, que es Jesús, porque solo quien hace la voluntad de Jesús es iglesia. Y la división, como acabamos de decir, como tú, estoy repitiendo lo que tú nos estás diciendo, y lo que dice la Escritura, por supuesto, la división es absolutamente contraria a nuestro llamamiento, contraria a la voluntad del Rey, contraria a la esencia de Dios, transgrede, por lo tanto es absolutamente pecaminosa. Tiago vai dizer, demoníaco ou carnal. Não há outra possibilidade. Não há uma terceira possibilidade. Así É es. demônio ou é carne. Carne. Solamente isso.
Caramba, caramba, caramba. Ya llevamos 40 minutos pasaditos los 40. Eh, Bueno, passou rápido. Pasó muy rápido, quería agradecerte. Yo sé que tú, Compartir contigo é sempre muito hermoso e passa rápido. yo podría aprovecharme para una tercera posibilidad o no. No, no, no mañana ni Ah, não. pasado, porque yo sé que estás con hartas cosas, pero dejemos esa posibilidad abierta, puede ser en algún horario. Yo nos acomodamos ahí a tus posibilidades. ¿Qué dices tú? De, De poder de hablar, volvermos a comer. o hablar una vez más por este medio. ¿Será Ah, posible? sim, pô, não, vamos seguir falando. ¿Sí? Se tu não assisti a primeira que não me foi possível, Sí. vou ver se consigo assistir hoje, Nosotros por estamos, o link que me sí, passou. nosotros estamos, yo la tengo almacenada, editada ahí, se la mandé por interno a la mesa, te la mandé a ti ayer, creo, o anteayer, porque estamos esperando el minuto para lanzarla, porque estamos terminando, estamos firmando el tema de la, del fundamento, hablando de Jesucristo, su centralidad, y es evidente que esta comunión que nos llama el Señor, a lo que nos llama el Señor, sin duda tiene que ver con lo mismo, así que seguramente la próxima semana, en estos días que vienen, vamos a poder lanzar la primera, después vamos a lanzar esta y si Dios nos permite, una tercera, si Dios así lo quiere, pastor. Não vamos seguir. Ujú. Me chama. Bueno, Solamente me chame. Tá bueno? muchas gracias. Dios Saludo te grande. siga bendiciendo. Saluda a tu familia, a tus nietos. Te esperamos en noviembre, pero Amém. Em mientras nome de tanto nos vemos Jesus. antes. Amém. Besitos. Tchau, querido.